Olá, meu nome é Denise Brito, eu sou jornalista, tenho 56 anos. Ocorreu comigo o seguinte, eu fui alvo de duas intercorrências, né, num curto espaço de tempo, né, uma seguida da outra. Eu estive numa clínica estética para fazer um procedimento que é considerado simples, que é o preenchimento de olheira aqui, né, nessa região. Aqui eles injetam uma substância preenchedora que chama ácido hialurônico, bastante conhecida. Só que quando eu fiz o procedimento, a pessoa que me atendeu, possivelmente uma biomédica, mas ela, quando eu pedi, ela não me deu o número do registro profissional dela, então não tenho certeza. Bom, ela fez uma série de procedimentos, etapas do procedimento que foram consideradas totalmente fora do padrão, segundo outras biomédicas com quem eu conversei depois, me disseram. Desde colocar o dobro da quantidade de substância, né, na região, o fato de ter colocado tudo no mesmo dia, normalmente é colocado em duas sessões, né? A primeira sessão coloca metade e depois de 20 dias aproximadamente se coloca a outra parte, se for necessário, né? Porque a substância, inclusive, ela vai acomodando e às vezes ela acaba não sendo necessário o restante da substância. Tudo isso, a técnica que ela usou também, me falaram que foi superficial e o ideal, no meu caso, no meu tipo de olheira, tinha que ser profunda, né, o tipo de aplicação. Então, uma série de equívocos. Por causa disso, logo depois do procedimento, né, um dia depois, surgiram duas bolotas aqui assim, que eram a substância preenchedora, o ácido hialurônico, que tinha vindo para a superfície e tinha se depositado aqui, né, acumulado em duas bolinhas aqui. Eu não tive coragem de tentar resolver o problema nessa mesma clínica, porque eu realmente estava até com medo, né, dos procedimentos de lá, da profissional e tudo mais. Então eu procurei uma outra clínica que, pelo que eu avaliei, era bem conceituada no mercado e tudo mais, tinha 150 unidades. Então eu fui, conversei com a biomédica, uma das biomédicas lá, e ela me falou, olha, num caso como esse, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que injetar uma enzima que é diluidora desse ácido hialurônico e depois disso a bolinha vai sumir, né? Ela vai diluir e aí vai ficar normal de novo. Essa enzima que ela citou chama hialuronidase. É uma substância, uma enzima que dilui o ácido hialurônico e ela é extremamente potente. Ela é usada em quantidades mínimas e a concentração dela também tem que ser assim, bastante cuidadosa porque ela é muito forte. E aí veio a segunda intercorrência, né? Eu fui fazer esse procedimento, ela tinha inclusive proposto para mim, falou assim, olha, a gente nem vai te cobrar nada por esse procedimento e em troca você faz uma nova, né, um preenchimento de olheira com a gente aqui. Eu falei, tá bom, tudo bem. E fui fazer e a aplicação que foi feita dessa enzima foi feita, pelo que ficou evidente, uma quantidade, né, muito acima da necessária, provavelmente também com a concentração elevada, né, também, então ela ficou assim, o poder de ação muito forte. E como resultado, o que aconteceu? Essa enzima que dilui ácido hialurônico diluiu de fato as bolotinhas e tal, só que ela também, como ela foi em uma quantidade muito grande, ela diluiu também o ácido hialurônico que a nossa pele contém, né? Que faz parte do colágeno. Então, assim, o colágeno contém, parte dele é composto por ácido hialurônico, então um ácido hialurônico natural que todo mundo tem. Então, quando veio essa bomba dessa enzima, ela fez a diluição das bolotas e também do ácido hialurônico da minha pele. Não fiquei assim como eu estou agora, né? Eu passei por alguns procedimentos para poder melhorar. Então foi basicamente isso. Quando eu procurei a clínica, né, eu fui tratada muito mal e praticamente me mandaram embora, né, porque falaram que não tinham nada a fazer sobre o assunto e que era aquilo mesmo. Me propuseram apenas assim, me dar um produto, que é um
bioestimulador, é um produto caro, custa mais de R$ 2.000. Mas assim, não fazia nada, não serviria para nada para tratar o dano que eu sofri, né? E logo no rosto. Bom, quando aconteceu esse problema, né, eu fiz essa aplicação, isso foi, nós estamos agora quase 6 meses depois do que aconteceu, né? Eu demorei para perceber que o que estava acontecendo com o meu rosto estava relacionado àquele procedimento. Então, como é que aconteceu? Eu comecei, de uma hora para outra, a envelhecer, né? Começou a ter uma queda aqui da minha pele, né? Foi ficando... Tinha até, assim, ainda tem um pouquinho, mas assim... isso aqui, ó, que faz essa dobrinha aqui, tinha mais de 3 aqui, porque meu rosto estava muito flácido, ficou de repente. Assim, no começo, eu fiquei com a impressão assim, nossa, mas será que é porque eu fiz aniversário, fiz 56 anos agora há um mês? Será que é uma data limite, né, que começa a ter esse tipo de problema? Depois fiquei pensando, meu Deus, será que é porque eu estou realmente, né? Eu já estava provavelmente com esse tipo de aparência e eu que não estava percebendo antes. Mas começou a ficar comum, assim, acontecer de eu conversando, assim, com algumas pessoas, sair o assunto, assim, sabe, de questão de estar envelhecendo, né, Denise, e tal. Eu lembro que uma pessoa, por exemplo, com quem eu estava conversando, falou assim, não, dentro do tema que a gente estava falando, né, falou assim, olha, Denise, você tem que perceber que você está envelhecendo, né, tal. Então, assim, esse passou a ser um tema, assim, que de repente surgia com frequência nas conversas, né, e eu realmente, de fato, estava me sentindo mais assim também, né, envelhecida. Então, começou a ficar muito evidente, né, foi progressivo, né, e eu procurei, então, uma terceira clínica, e aí, eu conversando com a biomédica, que me inspirou bastante confiança, né, expliquei para ela, olha, eu quero fazer algum procedimento, por favor, me ajuda e tal, né, e eu estou me sentindo muito mal, não sei o que está acontecendo, mas eu estou, né, realmente com uma aparência muito envelhecida. E ela falou assim para mim, eu mostrei umas fotos para ela, né? Falei assim, olha, eu estava assim, né? Há 2 meses, 3 meses atrás, né? Eu estava assim. Aí ela olhou as fotos e falou assim, olha, Denise, eu acho que você tem que procurar um médico, porque realmente você está tendo uma perda de colágeno muito grande, num espaço de tempo muito curto. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu falei assim, poxa, deixa eu procurar um endócrino, não sei. E aí que eu, olhando as fotos, comecei a perceber que tinha sido exatamente depois do procedimento. E conversando de novo com a biomédica, ela me falou essa questão de que a nossa pele naturalmente tem o ácido hialurônico, né? E que, no caso, a enzima tem essa possibilidade de fazer esse tipo de ação e tal. Aí caiu a ficha, né? Assim, realmente eu percebi e procurei a clínica. Bom, em relação ao que eu fiz, né, sobre o caso, eu, num primeiro momento, pensei, lógico que todo mundo pensa em contratar um advogado e tudo mais, só que por questões que eu estava passando, eu não tive condições de fazer essa contratação. Então, eu busquei fazer uma campanha nas redes sociais, né, denunciando o caso e as empresas. Foi uma experiência bastante esclarecedora, posso falar, em relação à atitude ética, né, dessas empresas. Eu não vou me estender porque o que eu tenho para falar não é positivo e é uma coisa que pode servir para que eu sofra retaliação, como eu cheguei a sofrer, tá? Então, assim, eu realmente vou evitar estender esse assunto. Logo após isso, eu encontrei um advogado que aceitou fazer, aceitou a causa, né, por mediante taxa de sucesso, né, um percentual do que eu conseguisse, né, ser ressarcido. E é isso que está acontecendo agora. Eu estou levando, né, adiante a primeira notificação, né, extrajudicial, e em seguida a abertura do processo propriamente. Bom, eu posso dizer que a parte mais difícil, né, dessa situação toda foi, primeiro, essa alteração no meu rosto, né, esse período em que eu fiquei bastante envelhecida, além do que a minha idade, né, proporciona, e os questionamentos e
teve situações mesmo que eu me senti assim, que a minha aparência daquele momento específico, né, mais envelhecida, né, do que antes, influenciou a situação que eu estava vivendo, né? Então, essas coisas todas foram muito difíceis. É muito ruim você ser agredida, né? E depois você ainda ser maltratada pela mesma parte, né? Pela empresa, pelas pessoas. Então, isso é uma coisa que é difícil até traduzir o sentimento, né? Mas é a parte pior, né? O que eu venho tendo de retorno em relação a isso é absolutamente nada, né? A empresa não se posicionou, não se manifestou até o momento. No momento que eu estava fazendo a campanha nas redes sociais, eu cheguei a ter um retorno da empresa que esboçou a atitude de procurar compor um acordo comigo. Mas ela fez isso mais de uma vez e não deu o segundo passo, né? Não levou adiante. Então foi praticamente não sei, uma reação meio que inócua, assim, não teve resultado nenhum, não teve sentido algum, né? Então, por enquanto, é isso que eu tenho. Bom, eu fui à clínica, como eu falei antes, né? Eu fui tratada daquela maneira e eu cheguei a procurar ainda uma outra vez e novamente eles falaram a mesma coisa. Nós já deliberamos sobre o seu caso e o que a gente tem para dizer a respeito é isso. Tchau, praticamente, né? Ofereceram a caixinha de produto e tal. Eu falei, olha, segundo eu me informei, eu teria que usar mais ou menos umas 3 ou 4 dessas caixinhas para resolver o meu problema. Então, é um absurdo. Vocês fizeram isso comigo e eu tendo que pedir, não estou nem pedindo indenização moral, nem nada, estou pedindo que me ajudem a fazer o tratamento, porque é caro, né? E outra, é obrigação da clínica, né? Uma vez que ela provocou um problema dessa natureza para mim. Então, não teve conversa, né? Foi isso mesmo e ficou... Assim, eu fiquei um nível de indignação muito alto, porque eu achei assim, é uma questão de má fé, é caráter, assim, coisas que é difícil lidar, né? É difícil a gente enfrentar.